O descarte das poedeiras é uma etapa muito importante do sistema de produção e o valor de venda dessas aves está diretamente relacionado a uma série de fatores que a gente vai falar aqui. E para auxiliar nesse processo, lembra no último vídeo que eu trouxe os preços do milho e do farelo de soja de uma pesquisa que eu levantei no Instagram. Nesse mesmo dia eu fiz essa pesquisa sobre o descarte das aves. Perguntei para a galera que me segue qual é o valor de descarte nas diferentes regiões. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre as estratégias de descarte e relacionar elas aos valores praticados a nível Brasil. E se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente começar, uma coisa muito importante de entender é que o descarte, o valor de venda está diretamente relacionado à estratégia que você vai adotar. Nós temos diferentes contextos, diferentes realidades, e isso precisa ser levado em consideração. O número de aves, o planejamento a longo prazo, o sequenciamento dos lotes. Quando um lote está saindo e o outro está entrando, qual é esse tempo? Qual é o gap de tempo para a entrada e saída de um novo lote? Isso vai definir tempo de descarte, peso final, que está relacionado à linhagem, que a gente vai ver aqui. Enfim, uma série de critérios a gente precisa levar em consideração para pensar na hora certa do descarte e no valor de venda dessa ave. E antes de mais nada, um ponto super importante é relacionado ao registro, a regularização do criatório, da granja. Se você vai se registrar ou é registrado, não tem outro caminho. Infelizmente, essa é a realidade. Para quem já é regularizado, não pode vender ave viva para terceiros e muito menos abater no próprio local. Precisa obrigatoriamente enviar para o frigorífico mais próximo. Então esse é um ponto importante para quem quer se registrar ou já é registrado, entender que não tem outro caminho ao não ser enviar essas aves de fim de ciclo para o frigorífico, para o abatedouro mais próximo. E aí é uma realidade complicada pelo valor de venda. Eu vou pegar um exemplo aqui, já vou começar a inserir as respostas que eu obtive lá no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui, participa lá com a gente, todo dia eu tô colocando conteúdo e interagindo. E uma das respostas veio de Pirassununga, aqui no estado de São Paulo, que vende a R$ 1,50 o quilo. E esse valor traduz geralmente o que o frigorífico paga para aves de descarte quando a gente tem grande escala. Então, de novo, como a gente viu, depende da estratégia. Se você vai descartar 1000 aves, isso precisa ser rápido, precisa enviar tudo para um frigorífico, para o abatedouro. Principalmente se você é registrado, é obrigatório fazer isso. E o abatedouro, dependendo da distância, da logística, dependendo da estratégia que o abatedouro usa para vender essa carne, tudo isso define o valor que ele vai pagar para você. E no caso de Pirassununga, é R$ 1,50 o quilo da ave de descarte em grande volume, tirada de uma vez só. Mas agora falando para quem não é registrado, quem não é regularizado e adota as outras estratégias de descarte que a gente vai falar aqui, um ponto principal é relacionado à linhagem trabalhada. As linhagens, elas são divididas na literatura, grosso modo, em 3 grandes categorias. Nós temos as linhagens leves, as semi-pesadas e as pesadas. E isso vai definir, além de uma série de coisas, como consumo ao longo do ciclo, o ganho de peso e o peso final. Só para vocês terem um exemplo aqui, se a gente pegar uma linhagem considerada leve, a Nova Ojentíntide, que é a postura creme, por exemplo, ela vai chegar no final de ciclo, e aqui eu estou considerando uma média de 90 semanas de ciclo, a postura creme chega com 90 semanas 1,80 kg, ou seja, é 1,87 kg de peso final para uma postura creme. E se a gente abate esse animal e desconsidera toda a parte de órgãos, enfim, a gente tem um peso muito baixo para ser comercializado, como frango caipira, por exemplo. Agora, por outro lado, se a gente pegar uma linhagem pesada, a Embrapa,
ela chega com as 90 semanas de ciclo de peso final com mais de 2,3 quilos. É quase meio quilo, é praticamente meio quilo a mais. E meio quilo a mais é uma diferença grande quando a gente considera venda final. Então esse é um ponto muito importante. A linhagem que eu vou trabalhar define o peso final que ela vai chegar e isso está diretamente relacionado ao quanto eu consigo colocar de valor de venda. E é claro, dependendo da estratégia que eu vou adotar, que é o que a gente vai ver a partir de agora, porque tem diferentes estratégias para quem é informal. A primeira delas, que a gente captou inclusive na pesquisa, é a venda das aves por quilo. Aí nesse caso as aves são abatidas, pesadas e comercializadas por quilo. E pegando aqui o gancho da nossa pesquisa do Instagram, só para tirar uma média de valor a nível Brasil, que está sendo vendido o quilo do frango de descarte, da poedeira de descarte aqui, a gente tem diferentes realidades. Nós temos lá no Rio de Janeiro, em Banquete, sendo vendido a R$19,90 o quilo, como a gente tem lá em Presidente Lucena, no Rio Grande do Sul, a R$25,00 o quilo. E se a gente olhar o caso de Pirassununga, que vende para o frigorífico, R$1,50 o quilo. E aqui um insight importante da nossa atividade. Não dá para falar em regra geral quando a gente tem o quilo sendo vendido a R$1,50 em uma região e a R$25,00 na outra. É uma diferença gigantesca de valor de venda, que pode estar relacionado a uma série de fatores, ao peso final da ave, que está relacionado à linhagem, à estratégia de venda, se tem registro ou não, enfim, uma série de critérios precisam ser levados em consideração. Mas uma das estratégias mais utilizadas é a venda por quilo depois de abatida a ave. Ou ainda, mais comum que a venda por quilo é a venda da ave abatida. É abater esse animal no fim do ciclo e comercializar ele inteiro. Ou seja, independente do peso dessa ave, se tem 1,5 kg, 1,8 kg, 2 kg, 2,1 kg, a venda dela é o mesmo valor. E nessa configuração a gente também tem uma diferença muito grande. Existem regiões que conseguem imprimir um bom valor de venda relacionado ao animal abatido, limpo e cortado na maioria das vezes. Como Brasília, por exemplo, está sendo comercializado a R$60,00. E aí está entrando como um frango de corte, um frango caipira. Assim como em Belém do Pará, Cavalcante em Goiás, a R$50,00. Isso é característica de valor de frango de corte, frango caipira de abate, específico para essa categoria. E as aves de descarte estão sendo vendidas nesse valor. Tá passando aí poedeira de descarte como frango caipira, mas isso também depende do peso, depende de uma série de fatores, do mercado, enfim. Mas nós temos regiões como Paripiranga, por exemplo, na Bahia, que está comercializando a R$25,00 a ave abatida. É claro que eu obtive muito mais respostas que isso, mas se vocês perceberem, eu estou trazendo regiões diferentes para a gente dialogar uma média geral, para não ficar aqui cansativo batendo em cada cidade. Mas se você vê R$25,00 para 60, para 50 reais, é menos da metade do preço, ou praticamente metade. Então tem regiões que conseguem comercializar pelo dobro do valor de outras regiões. E uma outra forma muito encontrada de comercialização é a venda da ave viva. Aqui é para quem vai abater, é comercializada para quem vai abater e vender o frango limpo, cortado para o consumidor final, ou mesmo para quem vai manter ela no sistema. De maneira geral, a gente viu, o ciclo é de 90 semanas, praticamente 2 anos. Isso falando numa questão econômica, de equilíbrio econômico. Passando desse período, não é mais vantajoso economicamente manter a ave no sistema. Mas para quem produz sem muito critério econômico, fundo de quintal, que tem aquelas galinhas pé duro, pode comprar para manter ela no sistema, porque essas linhagens elas vão continuar produzindo. A produtividade é bem menor, mas para quem não tem essa preocupação, é interessante adquirir essas aves num valor menor e manter elas no quintal, produzindo mais que as galinhas pé duro. E aí a estratégia de venda de ave viva também apareceu em várias regiões e diferentes preços.
Em Goiânia, por exemplo, é vendida a 12 a 15 reais a ave viva. Ipirá, na Bahia, 30 reais. E Bom Jardim, no Rio de Janeiro, 35 reais. De novo, uma coisa interessante desses valores que a gente capta nessas pesquisas com a nossa audiência, com o nosso público. Não dá para ter regra geral. Falar em venda de ave viva, na região de Goiânia, é 12 reais, 15 reais. E em Bom Jardim, no Rio de Janeiro, é 35 reais. Estamos falando de uma diferença de 20 reais entre uma região e outra. Por isso, a escola trabalha muito com a pesquisa local. Você precisa identificar na sua região qual é o potencial valor de venda, quais são as estratégias melhores para você adotar para obter o melhor resultado e eficiência de acordo com a sua realidade e com o seu objetivo. O seu objetivo é produzir ovo, é produzir carne ou dupla aptidão? Ter aves que vão produzir ovos e no fim do ciclo você consegue abater e vender ela como frango caipira. Tudo isso vai depender do custo, tudo isso vai depender do ciclo. Precisa fazer conta para chegar no denominador comum do seu caso em específico. Beleza? Era isso que eu queria apresentar aqui para vocês hoje. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos!